Oi, pessoal, tudo bom? Vim falar um pouquinho para vocês aqui, gravar esse vídeo, para mostrar um pouquinho para vocês como é que o sistema FertMakers ele funciona. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Preparei uma apresentação, que aí fica mais fácil da gente entender esse projeto. Bom, então o tema da apresentação é utilizando o sistema FertMakers na gestão da fertirrigação. Meu nome é Leandro Feletti, eu sou engenheiro agrônomo, estou como CEO da AgroMakers, tenho mestrado em irrigação, doutorado em fitotecnia e mais de 20 anos de experiência em projetos de irrigação, tanto por gotejamento como também por pivô central. E a ideia hoje é vir apresentar um pouquinho sobre o nosso sistema da AgroMakers, como é que ele funciona. Então, iniciando, nós temos um sensor tipo lisimétrico, né, que é um sensor de umidade do solo, e, na verdade, é uma balança que pesa um vaso, a variação ao longo do tempo, nós temos um algoritmo que determina qual é a evapotranspiração da cultura. Essa balança, ela dá uma grande precisão, cerca de 100 vezes mais preciso do que os sensores de solos tradicionais. Ela manda os dados a cada 5 minutos via Wi-Fi. Então, nós temos uma repetibilidade da mesma planta sendo mostrada muito grande. Nós conseguimos fazer a calibração online desse lisímetro, né? Sabendo qual é a faixa de umidade do solo, qual é o tempo necessário para o sistema de irrigação ele operar, para que ele reponha a umidade, mantendo o solo ou o substrato muito próximo da capacidade de campo, dando condições para as plantas se desenvolverem o máximo possível. Esse sistema, então, em função de todas essas características, além de determinar a evapotranspiração com uma precisão muito grande, ainda a gente consegue fazer a automatização do sistema de irrigação. Ou seja, a planta ela interage com o sistema solo, clima e atmosfera, né? Planta, solo, clima, atmosfera, e é como se fosse a planta que apertasse o botãozinho para acionar o sistema de irrigação. Então, esses setores eles são montados em cada setor de irrigação, e nós temos, então, a comunicação desses sensores com o nosso painel central, que é o cérebro do equipamento. Então, esse painel central é um controlador, e nesse caso aqui, ele se chama FertMakers 128.6, e o que significa isso? Ele consegue controlar até 128 válvulas, que a gente pode distribuir ao longo da área irrigada. Nós conseguimos monitorar vazão, pressão e condutividade elétrica do sistema. Como eu disse anteriormente, nós conseguimos instalar os sensores de umidade do solo. Nós conseguimos controlar 2 inversores de frequência. Um inversor de frequência pode ser utilizado para o sistema de bombeamento principal. O segundo sistema ele pode ser utilizado para caso haja necessidade de uma bomba booster. E ainda nós conseguimos o ponto 6 lá, que é o nome do equipamento, nós conseguimos controlar ainda 6 bombas dosadoras. E essas 6 bombas dosadoras nós podemos, né, então, dividir em diferentes canais, com fontes dos adubos, né, como, por exemplo, fonte 1, nitrato de cálcio, fonte 2, cloreto de potássio, e assim por diante. E, com isso, nós conseguimos fazer toda a gestão da fertirrigação conforme a margem de absorção da cultura e conforme a disponibilidade, a necessidade nutricional da planta, conforme a época de plantio. Aqui o nosso sistema é o mesmo sistema, só que ele está montado numa configuração um pouco diferente. É o FertMaker 16.2. O que significa?
São 16 válvulas e 2 canais de injeção. E lembrando, pessoal, esse sistema ele é modular. Nós projetamos a capacidade das bombas injetoras, da bomba principal, e todos os equipamentos atrelados a ele, conforme a necessidade do projeto de irrigação. Então, nós temos esse sistema implantado desde uma estufa de uma área de 200 metros quadrados, como também nós temos esse sistema montado em um pivô central de 120 hectares. Então, ele é totalmente modular. Aqui, para mostrar para vocês o funcionamento do sistema, ele está implantado em uma área irrigada de aproximadamente 8 hectares e meio. A gente tem aqui esse croquis, tá? Então, essa área está instalada na região nordeste do Brasil, que a gente tem uma necessidade de irrigação muito grande. Então, no meio da área, nós temos um reservatório e uma casa de bomba. Essa casa de bomba aqui, então, nessa foto de baixo, nós podemos ver esse reservatório, que o reservatório é como se fosse um oito ou um feijão aqui, né? A bomba e o sistema operacional, ele está dentro desse container, e aqui nós temos, então, a sucção da água. A água, ela vem, ela entra por nessa bomba aqui. A bomba é controlada pelo painel elétrico, né, que está dentro dessa caixa. Aqui atrás nós temos as válvulas solenoides que comandam as válvulas hidráulicas no campo. Na frente aqui nós temos as bombinhas dosadoras, e aqui é o sistema de filtragem. Então, a água sai dessa casa de bomba, ela é distribuída nessa adutora, que a gente chama de adutora principal, que é a adutora azul, e aqui nós temos 12 setores irrigados. Esses setores, eles estão com diferentes culturas. Alguns setores estão previstos o plantio de uva, e alguns setores, que são desses setores 3, 4, 5, 6, 11 e 12, 10, 11 e 12, que são as áreas que vão ser implantadas a cultura do mirtilo. Eu vou mostrar para vocês nos próximos slides. Então, aqui, o mirtilo plantado no espaçamento de 4 metros entre linha e 60 centímetros entre plantas, e irrigação por gotejamento. Aqui em cima nós temos o cavalete com a válvula hidráulica. Esse cavalete aqui sai uma adutora de distribuição. Dessa adutora de distribuição nós temos uma série de chicotes derivando para a linha lateral. Que essa linha lateral, então, nós temos um gotejador, e esse gotejador alimenta um sistema netbowl. A cultura do mirtilo, aqui no Brasil, ela é conduzida em bolsas preenchidas com substrato, normalmente fibra de coco, e aqui, então, nós temos o sistema de irrigação por gotejamento, que é o sistema netbowl da Netafim em funcionamento. Então, esse sistema, ele é implantado no campo, e aí ele é monitorado, ele é controlado totalmente pelo sistema pelo nosso sistema Fertimaker. Então, eu vou abrir aqui o nosso sistema. Só um minutinho, que eu estou abrindo, acessando nossa plataforma. Vou parar e vou compartilhar a tela aqui do nosso sistema. Então, aqui, o nosso cliente ele faz um pré-cadastro para acessar o nosso sistema.
E esse projeto é o projeto Piantari, que é o nome do grupo que toma conta do sistema, né, que administra o sistema. E aqui, então, nós temos o nosso equipamento, né, em funcionamento. Então, basicamente, eu queria mostrar aqui para vocês, está meio distorcida nessa tela, nessa imagem, aqui a nossa logo, mas só para salientar aqui para vocês. Como que o produtor ele vai fazer para fazer o acionamento do sistema de irrigação? Nós temos 4 formas. Tá? Então, a primeira forma seria o sistema manual. A gente tem um botão lá no painel, que esse botão no painel, caso tenha alguma falha, né, na internet, alguma falha de comunicação, uma segurança a mais que o produtor tem, ele liga a motobomba, liga o inversor de frequência, regula a velocidade do inversor de frequência e abre as solenoides a partir da casa de bomba. Então, se chama esse sistema manual dentro da casa de bomba. Segunda forma dele operar o sistema de irrigação é o manual pelo aplicativo. Então, basicamente, o que ele faz? Ele vem aqui, ele seleciona quanto tempo ele quer irrigar cada setor. Vamos imaginar que ele vai irrigar 10 minutos. Ele vem aqui, ele seleciona qual setor que ele quer irrigar e aperta, né, esse cadeadinho aqui. Uma vez ele apertando esse cadeadinho, essas informações elas vão ser mandadas para o nosso algoritmo interpreta e manda a informação a partir do lugar que você estiver, ele manda essa informação lá para a casa de bomba. E aí, então, nós acompanhamos, através do status do sistema, né, do relatório, nós acompanhamos, né, tudo que vai ser realizado. Então, a gente acompanha qual setor que foi irrigado, quanto tempo ele foi irrigado, se foi acionado alguma bomba para fazer a injeção de fertilizantes, e com isso nós temos o pleno acompanhamento de todo o sistema. Bom, então esse é o sistema via manual pelo aplicativo. A terceira forma para ele acionar o sistema de irrigação é através de um timer convencional, como os timers convencionais dos sistemas de irrigação. Então, ele basicamente entra nessa aba aqui, temporizadores, em que ele seleciona qual que ele quer acionar o timer, né? Qual é o horário que ele quer acionar esse timer, qual setor ele quer irrigar e por quanto tempo ele quer que irrigue. Então, vamos imaginar que ele vai irrigar o setor 3, o setor 4 e o setor 5 aqui por 10 minutos cada um do setor. Se ele apertar aqui, aplicar e apertar esse botãozinho para atualizar, o sistema vai atualizar e vai estar programado, então, todos os dias, às 3h30 da tarde, ele vai conseguir funcionar, né? O sistema vai automaticamente acionar o equipamento. Então, a quarta opção para irrigar, então, seria o sistema autônomo. Esse sistema autônomo, então, nós temos os sensores, né? Sensor tipo lisimétrico, monitorando o setor por setor, e dessa forma ele faz o acionamento automático do sistema de irrigação. Então, aqui vamos entrar em um dos setores, aqui no setor 1. A gente está marcando e vai acompanhar. O que está acontecendo aqui? O solo, à medida que ele vai, ou o substrato, né, à medida que ele vai secando através da evapotranspiração da cultura, ele chega numa determinada umidade aqui e o sistema de irrigação ele é acionado conforme o tempo que foi previamente programado. Nesse caso aqui,
dá um pulso de 5 minutos por setor. Então, ele aciona por 5 minutos, a irrigação ela chega no limite, num status de umidade, aliás, né, que evita que ocorra qualquer perda da água, e já faz também automaticamente a injeção de fertilizantes, que eu já vou explicar como que a gente faz para regular as bombinhas dosadoras. Então, à medida que o sistema vai variando a quantidade de água, o sistema ele vai acionando. Então, por exemplo, nesse dia aqui foi feita apenas uma irrigação, nesse dia aqui foi feita 2 irrigações, esse dia aqui foi feita uma irrigação só e aqui 2 irrigações. Então, como eu já falei para vocês, nesse sistema autônomo, a própria planta é que faz a avaliação, né, interagindo com o nosso sistema, quanto é que ela precisa irrigar. Então, isso é muito importante, por quê? Porque a planta se adapta, ou melhor, o sistema de irrigação se adapta à necessidade de água da planta. Então, dias mais ensolarados, com temperatura mais baixa, aliás, com temperatura mais alta, a evapotranspiração é maior e o sistema automaticamente ele é acionado conforme a disponibilidade. Dias chuvosos, dias com baixa luminosidade, com temperaturas mais baixas, umidade relativa mais baixa, mais alta, aliás, a planta precisa de menos água. Precisando de menos água, o sistema vai acionar proporcionalmente conforme a necessidade que a planta vai precisar. E aqui, então, independente da forma que é feita a irrigação, automaticamente o sistema de fertilização ele é acionado. Então, nós temos aqui, olha, nesse caso, são 4 bombas dosadoras, em que a gente tem, nessas bombas dosadoras, uma cauda previamente feita, em que a gente faz a regulagem da bomba dosadora conforme uma porcentagem. A bomba dosadora tem capacidade para aplicar 20 litros por hora. Se eu regular ela com 50%, ela vai aplicar 10 litros por hora. Em função da vazão do sistema, nós temos, então, qual é a quantidade de nutrientes que vão ser injetados. É muito importante que a gente tenha uma pré-calibração e um dimensionamento agronômico correto para saber qual é a taxa de injeção de cada um desses canais de dosagem. Tá? Para isso, então, nós temos algumas planilhas específicas que a gente fornece para o agrônomo ou para o consultor do cliente, que aí a gente dá um suporte também para o cliente, ele dimensionar agronomicamente qual é a menor quantidade ou a quantidade correta de adubos necessários para que seja feito o atendimento da quantidade nutricional, né, da demanda nutricional da planta ao longo da fase vegetativa, fase reprodutiva, né, da fase fenológica em que a cultura está. Isso varia muito de cultura para cultura. Então, é importante que tenha, então, um agrônomo, ou então um agrônomo que faça o suporte do dimensionamento agronômico da nutrição da cultura a ser manejada, ou então nós temos também alguns parceiros que podem nos auxiliar em relação a isso. Bom, pessoal, e aí então nós temos esse sistema, o sistema ele foi dimensionado, né, e projetado para auxiliar o produtor rural. Isso dá uma facilidade para o produtor ele operar o sistema de irrigação da onde ele estiver. Então, ele acompanha através do relatório se o sistema ele foi acionado, quanto ele foi acionado, quanto foi feita a fertilização. Com isso, ele consegue fazer um controle na ponta do lápis, realmente, de quanto que está sendo gasto de água, de fertilizantes, tudo separado por setor. Então, essa ferramenta é uma ferramenta muito importante para o produtor rural ele conseguir fazer, né, a gestão do sistema de irrigação, do sistema de fertilização,
conforme a demanda da planta, dando condições agronômicas para as plantas se desenvolverem o máximo possível e ele obter a maior produtividade. Então, com isso, nós temos um retorno financeiro muito maior para o produtor rural. Certo, pessoal? Se ficar alguma dúvida, nós temos, então, eu vou deixar aqui os nossos contatos, para caso alguém tenha alguma dúvida, nos acione, né? Então, está aqui nossa página na internet, nosso WhatsApp, nossas páginas nas redes sociais. E caso alguém tenha alguma dúvida, queira que a gente faça algum projeto para demonstrar o nosso sistema, nós estamos plenamente à disposição para os nossos clientes. Tanto para os clientes atuais, como também os clientes novos. Ok? Maravilha, muito obrigado. Siga nossas redes sociais, siga nosso canal, aperte o sininho para que vocês recebam notificações quando nós postarmos novos conteúdos. Muito obrigado, um grande abraço a todos e até logo.